Olá, tudo bem? Hoje, com muita honra, recebo a Darlene Cavalcante, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Darlene, muito obrigado pela presença. Darlene, antes de falarmos sobre a sua relação com o Espiritismo, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores sobre a sua formação intelectual, sua profissão. Inicialmente, nós agradecemos o convite e para nós é sempre motivo de satisfação podermos conversar sobre a doutrina espírita, trazendo, àqueles que não conhecem maiores esclarecimentos. Quanto à minha formação, eu me considero professora, porque eu fiz o magistério, depois fiz história, fiz o mestrado em educação, depois uma especialização em administração financeira e, por fim, um mestrado em desenvolvimento local. E há muito tempo já eu atuo na área de planejamento e atualmente eu respondo pela diretoria-geral na Defensoria Pública do nosso estado. Muito bem. Darlene, o Espiritismo é uma religião, é uma ciência, uma doutrina? Explica um pouco para os nossos telespectadores. Isso. Nós, espíritas, temos clareza de que o Espiritismo é uma doutrina. E ele tem um tripé, que é a filosofia, a ciência e a religião. Mas a religião, o codificador é muito claro. O codificador, quando me refiro, é Allan Kardec. Ele é muito claro, porque é a ciência mais diferente daquela que tem o dogma, o ritual. Ele é uma ciência no sentido do religare mesmo com o Pai, dessa nossa transformação, desse nosso aperfeiçoamento, vinculado à ciência e filosofia. Eu assisti recentemente ao reprise de uma entrevista do Divaldo Franco ao Jô Soares. E o Jô Soares perguntou sobre as manifestações espíritas, que ele recebeu ao longo da vida, e ele disse que logo quando, aos 4 anos, viu a avó dele. Você já teve alguma manifestação, já teve algum contato com o mundo espiritual? Sim, sim. Você poderia compartilhar isso com os nossos telespectadores? Na doutrina espírita, para você ser espírita, necessariamente você não precisa ter a mediunidade ostensiva, ou seja, ter essa comunicação, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Porque esse intercâmbio, como o Divaldo coloca, pode ser através de uma visão, de uma audiência, ou você ouve os espíritos, pela escrita, com a psicografia, a intuição. Muitas vezes você não tem esse conhecimento até de uma mediunidade, mas a pessoa fala, puxa, tudo que vai acontecer, às vezes eu sonho, às vezes é um tipo de mediunidade, Então, no começo, quando eu tive que estudar um pouco mais, eu tive que não buscar o espiritismo, porque eu já frequentava uma casa espírita. Já frequentava? Já frequentava. E um fato, assim, que eu acho que a gente pode relatar, porque nesta encarnação eu não tive o privilégio ou a oportunidade, a bênção de conviver com os meus pais. Então, assim, dos filhos eu fui a única que não fiquei. E isso fazia aquela criança sofrer muito. E aos 7 anos, eu estudava na escola Joaquim Murtinho, uma professora fazendo ditado falou reencarnação. E ao invés de eu perguntar se era com C cedilha, com SS, eu perguntei o que era. E a professora me explicou de tal modo, talvez com tanto amor, eu não sei, que eu depois perguntei para a professora, porque eu falei, eu devo ter feito alguma coisa para minha mãe.
e ela não conseguiu ficar comigo nesta encarnação. Pense uma criança de 7 anos com essa reflexão. E depois eu perguntei para a professora onde eu podia aprender sobre reencarnação. E a professora, então, ela até hoje está aqui entre nós, ela frequenta uma casa espírita aqui na nossa cidade. Eu já tive a oportunidade de agradecer e de falar para ela. E a professora Enoli, então, me indicou uma casa espírita que eu comecei a frequentar com 7 anos, porque eu queria aprender sobre reencarnação. E naquele tempo, criança andava sozinha, e minha tia que me criava morava na Dom Aquino, então era mais simples ir ao centro. Então ali eu tive contato com a doutrina espírita durante um período da minha vida. E aí, por motivos de ter que ajudar, trabalhar, eu não podia frequentar o centro. E já com 18 anos, a minha mediunidade eclodiu. Com 7 anos? Com 18 anos. 18 né? anos. Ela eclode, mas tinha vários fatos na minha vida, por exemplo, quando pequenininha, criancinha também, quando eu ficava muito triste, eu vi uma moça linda que me dava a mão e queria me levar para o parque. Então, às vezes as pessoas, não, você não pode ir, porque você não... Você ainda... Mas eu falava, não, deixa eu ir, que essa moça vai me levar. E só eu vi aquela moça. Hoje eu sei que era uma mediunidade, uma vidência, né? Mas com o tempo isso desapareceu. E aí, quando eu já estava com 18 anos, a minha mediunidade eclode novamente, com uma evidência muito acentuada. E quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não tem um domínio sobre esse, né, o fenômeno, vamos dizer, muitas vezes isso te faz perder o equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que eu estou te olhando, eu te enxergo. Eu enxergo seus companheiros, enxergo quem... E às vezes a gente perde um pouco dessa noção de realidade. E muitas vezes, hoje, nós sabemos que o próprio CID, né, já tem ali itens que ele aceita dentro dos transtornos mentais, ele já aceita algo que seja relacionado à mediunidade. Né? Então, à época, eu estava com uma evidência muito assim, desequilibrada, porque eu estava começando, e aí eu tive que buscar. Então, hoje, com mais conhecimento, mais amadurecimento, a gente continua com a mediunidade, né? Mas o que dentro da doutrina nós aprendemos, que não é a mediunidade que vai fazer a diferença, mas sim a nossa postura diante da vida, né? Porque muitas vezes você que não é médium pode ser muito melhor do que nós que temos a mediunidade. A mediunidade, ela não é nenhum dom, nenhum castigo. Ela é oportunidade. Oportunidade de aprendermos com esses irmãos desencarnados, quer seja pela sua dor, ou seja pela sua evolução. Muito bem. Então, sempre que há uma manifestação mediúnica, a nossa pergunta deve ser: o que é que eu tenho que aprender? Darlene, no próximo bloco eu quero ouvir de você a respeito do Chico Xavier, Divaldo Franco e outros grandes luminares do Espiritismo. Certo. Vamos para o nosso break.